Olha isso. Tá saindo até fumacinha do café. Eu trouxe pra você sentir a nossa proximidade. Que eu quero que você se sinta bem em conversar comigo. Sinta que eu estou aqui pra você. Porque hoje em dia é tão difícil sentir isso, né? O nosso assunto de hoje é sobre depressão. Porque eu tenho encontrado várias pessoas nessa situação e só essa semana eu conversei com 2 amigas que estão enfrentando a depressão e as 2 repetiram algumas frases pra mim que foram as seguintes. Eu tô lutando contra ela, eu tô tentando não demonstrar nada pra ninguém. Bora conversar sobre isso? Se você conhece alguém que está passando por depressão, eu te peço, compartilha esses stories, porque com certeza tudo que eu vou falar aqui vai bater direto aí no coração dessa pessoa, tá? Gente, eu sou uma pessoa que passei por depressão. No ano de 2016 foi um dos piores anos da minha vida. E foi um ano muito difícil, gente. Primeiro, porque a depressão, existe muito preconceito acerca dela ainda hoje. Então, quando eu tive depressão, primeiro eu nem entendia que era depressão, porque ela começa com uma tristeza muito profunda. Você não tem vontade de fazer nada, você não tem alegria, você não tem vontade de fazer as coisas que você faz no dia a dia. Você só quer ficar deitada, você não quer claridade, você não quer ver as pessoas, não quer conversar com as pessoas. Então, assim, é algo simplesmente aterrador. É horrível. Se você nunca vivenciou isso, que Deus te abençoe e que isso nunca aconteça com você, porque é muito ruim. E aí, quanto mais você se afunda, quanto mais você não fala pra ninguém, mais aquilo vai tomando conta de você. Então é por isso que eu tô trazendo isso aqui pro nosso café. Porque eu não quero que o que aconteceu comigo aconteça com você que tá aí do outro lado, sabe? De você achar, não, eu consigo, não, eu sou forte, não, eu não vou conversar com ninguém, não, eu vou dar conta. E no final, vira uma depressão profunda e você tá ferrada. E aí, eu liguei pra uma dessas minhas amigas. Na verdade, eu liguei pras 2 amigas. E uma delas, eu vi um post que me deixou, assim, simplesmente desesperada. Era uma outra moça falando sobre depressão. E essa moça falava algo sobre tirar a vida, né? E aí, ela deu uma resposta ali, gente, que me mostrou o quanto a depressão dela já está no nível avançado. Então, eu tentei por diversas vezes ligar pra ela e ela não me atendeu. Tá? Ela não me atendeu. E isso é um comportamento comum. Então, eu já tô falando pra você que tá aí do outro lado e tá tentando ajudar alguém que está passando por depressão. Não fique com raiva da pessoa se ela não te atender. A pessoa não tem vontade de falar com ninguém. Então, não é porque ela não te ama, não é porque ela não quer falar com você, é porque a pessoa não tem vontade de falar com ninguém. Então, insista. Se você ama essa pessoa, insista nessa pessoa. Mostre pra ela que ela não está sozinha, que ela tem alguém, que ela pode contar com você. E voltando pra minha experiência, né? Então foi, gente, um momento muito difícil, porque eu tinha passado há pouco tempo pelo meu divórcio, né? Eu fiquei fodida, financeiramente falando, Depois eu fiquei desempregada, eu trabalhava para os outros ainda, então eu fiquei desempregada. E aí, na sequência, a minha sogra, que era a mãe do meu ex-marido e com o qual eu a amava muito, morreu. E assim, foi um baque, foram baques em cima de baques, em questão de meses. E eu fui me afundando. Gente, eu falei assim, gente, pra mim não tem solução, eu não tenho como sair daqui, né? E eu fiquei simplesmente assim, em cima da cama, e eu nunca tinha me visto naquela situação. E como eu sempre fui aquela mulher muito forte, quando eu fiquei assim, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu ficava assim, gente, mas amanhã vai ser melhor. E aí não era melhor. E depois de amanhã vai ser melhor. E não era melhor. E ia piorando cada vez mais. Até que eu procurei ajuda médica. Foi necessário tomar medicamento. E é importante te dizer o seguinte também. Os medicamentos, eles te ajudam a sair da crise, mas eles não curam a depressão. O que efetivamente vai curar a sua depressão é terapia. Lembra da minha mentoria? É mentoria, é terapia, é se conhecer, é entender o que é que está gerando esse sentimento em você. Nossa, meus cílios estão me incomodando, tá muito feio. Depois eu penteio. É entender o que te coloca nessa situação, qual é a dor profunda que você tem aí, o que é que você tem que curar, o que é que você tá colocando debaixo do tapete, só que nós vamos ter que tirar, tem que curar. A gente precisa fazer. Infelizmente, a gente tem que passar por isso. A gente tem que tocar na ferida que tá aberta. Pra quê? Pra curar, pra restaurar, pra dar um novo sentido pra você voltar a ser feliz. Tô aqui com todo o amor do meu coração te falando isso. Continuando. E aí, gente, foi neste momento que eu comecei a estudar Lei da Atração. Lembra que eu contei pra vocês que em 2016 eu comecei a estudar Lei da Atração? Gente, eu tava no fundo do poço. Eu tava sentindo a minha vida sem sentido, eu não sabia pra onde ir, eu trabalhava pros outros, então eu tinha que trabalhar em causas que eu não acreditava, sabe? Eu tava me sentindo perdida, sem caminho, sem rumo.
Se você aí do outro lado, conta pra mim se tá se sentindo assim, conversa comigo, não se sinta sozinha. Eu tô aqui por você, eu tô aqui pra te mostrar que você não tá sozinha, que outras pessoas também passaram por isso e o principal, que você pode sair desse lugar, tá? Eu tô aqui pra te estender a mão. E aí, enfim, eu comecei a estudar a lei da atração, eu comecei a fazer uma prática chamada Ho'oponopono, que ela transformou assim a minha vida. Faço essas práticas até hoje. Tem um caderno da gratidão, que também faz parte da minha rotina diária. Só que mais do que falar tudo isso pra vocês, eu quero falar pra duas pessoas aqui nesse vídeo. Uma é para as pessoas que estão passando isso e que, se você tem vergonha de contar que você está doente, abra o seu coração. Conte aqui pra mim, conte pros seus amigos, porque não tem como a gente adivinhar. A gente percebe que a pessoa está ruim, mas a gente pergunta e a pessoa fala que não, que era o que eu fazia, né? Então a pessoa perguntava, tá tudo bem com você? Eu falava, tá tudo bem. Só que não tava uma merda. Tá entendendo? Fala a verdade, pra você dar a possibilidade das pessoas te ajudarem, porque você precisa de ajuda, você precisa receber amor. E quero falar pro segundo grupo de pessoas, pra você que não tá passando por isso, mas conhece alguém que está, tenha paciência com essa pessoa, demonstre todo o seu amor. Ela precisa saber que é amada. Sabe por quê? Porque sabe esses casos que a gente vê de pessoas que tiraram uma vida? Foram de pessoas que, infelizmente, a gente não conseguiu ter conhecimento a tempo e aí já era. E aí, gente, por que a gente não conta que teve depressão, né? Porque a gente tem vergonha do julgamento das pessoas. Então hoje, depois de muito estudar, depois de me desenvolver como pessoa, depois de me tornar mentora de vocês, de muitas de vocês aí do outro lado, que me escutam, e inclusive recebi 3 feedbacks hoje do quanto vocês se inspiram na minha pessoa. Então eu tenho que ser uma pessoa diferente, né? Eu tenho que ser uma pessoa que eu mostro, não só... Já viu aquelas pessoas, gente, que elas querem ser professora de alguém, mas na prática elas não são diferentes, elas são até piores. Então, quando você se torna um mentor, você tem que trabalhar em você questões, porque a vida vai trazer questões pra você, e se você for igual a todo mundo, como que você pode ser mentor de alguém se você é pior do que a pessoa? Você tá entendendo? Não tem muito sentido isso. Isso é meio que estranho, né? Então, gente, eu busco evolução diariamente. Eu estudo todos os dias da minha vida. Não existe nenhum dia que você não estuda, doutora? Não. Sábado, domingo, feriado, eu estudo. Mas voltando, por que eu falei tudo isso? Porque eu tinha muita vergonha de contar para as pessoas que eu tive depressão. Porque o que nos remete? Ai, parece que ela é fraca. Não, gente. Quando você tem coragem de romper, de contar a verdade, a sua história serve para ajudar outras pessoas. Tente buscar olhar as coisas sempre pelo lado positivo. E é isso que faz a gente sair da depressão também, tá? Tente sempre voltar o seu olhar para aquilo que é bom, não para o que é ruim. Porque em todas as situações, sempre vai existir um lado bom e o lado ruim. Você decide para onde você quer olhar. Você decide onde você vai focar. Então, hoje, eu conto para vocês com todo o amor do meu coração que tive, sim, depressão. Foi muito difícil sair, consegui. Em alguns momentos, essa depressão tentou voltar. Eu fiz mecanismos para poder voltar a me centralizar e trazer alegria e felicidade para minha vida. Então isso é importante, tá? Então, eu vou finalizar aqui a conversa hoje, tá? Acho que já falei o bastante. Conta comigo, não se sinta sozinha. Não deixe que a escuridão tire a vida maravilhosa que você nasceu para viver. E se eu tivesse morrido em 2016, hoje eu não estaria aqui falando com você. Hoje eu não teria ajudado tantas mulheres que eu ajudei ao longo de todos esses anos. Eu encontrei o meu propósito, eu ajudei muitas pessoas a saírem do fundo do poço. E é isso que eu quero fazer aqui agora. Então, se você está enfrentando essa situação, por favor, manda mensagem, fala comigo, fala com alguém que você confia, converse, vai em busca de melhora, vai fazer uma terapia, vai fazer uma mentoria, se for necessário, vai passar no médico, você vai fazer qualquer coisa para salvar a sua vida, porque você é muito especial. Estamos combinadas? Amo vocês. Do fundo do meu coração. Um beijo.